Você acredita que o treinador mais vitorioso da história recente do futebol saudita teria coragem de dizer na cara do maior craque brasileiro da atualidade que a carreira dele simplesmente acabou? Pois foi exatamente isso que aconteceu nos bastidores do Al Hilal, e as palavras de Jorge Jesus sobre Neymar estão dando o que falar em todo o mundo. O clima entre o Mister e o camisa 10 sempre foi cercado de expectativa, mas o que veio à tona agora revela uma faceta muito mais profunda e, para muitos, polêmicas sobre a relação entre o técnico português e o astro brasileiro durante esse período conturbado de lesões e recuperação. Para entender o tamanho desse impacto, precisamos voltar um pouco no tempo. Quando Neymar chegou ao Al Hilal com status de superestrela mundial, a torcida saudita vivia um sonho. A expectativa era de ver um dos melhores jogadores do planeta dominando a Liga Nacional e levando o clube a patamares jamais vistos. Só que o futebol, como sabemos, é um jogo implacável de resistência física. A grave lesão no joelho mudou tudo, transformando o que seria uma caminhada triunfal em um longo e solitário processo de recuperação. Foi nesse cenário de incertezas que Jorge Jesus, conhecido por sua personalidade forte e exigência extrema, teria soltado a frase que chocou os bastidores: "Tu finish", ou seja, você acabou. Mas o que exatamente Jesus quis dizer com isso? Será que foi uma crítica ao comprometimento do atleta ou uma constatação realista sobre o desgaste físico de um jogador que sofre com lesões há anos? A declaração, que agora ganha os holofotes, não é apenas um desabafo de um técnico, mas um reflexo da tensão que vive um clube que investiu fortunas e depende do desempenho de um homem que passou mais tempo no departamento médico do que dentro das quatro linhas. Jorge Jesus é um treinador que não costuma passar a mão na cabeça de ninguém, e essa postura sempre foi o seu trunfo e, ao mesmo tempo, o motivo de muitos conflitos em todos os clubes por onde passou. Quando o Mister olha para o Neymar e coloca essa questão na mesa, ele toca na ferida aberta de todo torcedor brasileiro, o futuro da nossa maior referência técnica. Neymar sempre foi um jogador de talento inquestionável, capaz de decidir jogos em segundos, mas a exigência física do futebol moderno, somada ao histórico de contusões, coloca em xeque a longevidade do craque. A fala de Jesus soa como um choque de realidade, uma tentativa talvez de forçar uma reação, ou simplesmente a dura verdade de quem trabalha diariamente com o limite do corpo de um atleta de elite. O impacto dessa frase nos vestiários é imensurável, pois estabelece uma barreira de autoridade onde o treinador deixa claro que, para ele, o nome não joga. O que joga é o desempenho físico e a entrega total nos treinos. E é aqui que a história fica ainda mais interessante. Como será que Neymar recebeu esse comentário? Sabemos que o brasileiro tem um temperamento forte e uma trajetória marcada por superações, mas lidar com a desconfiança de um técnico que é, ao mesmo tempo, seu chefe direto não é tarefa fácil. Essa dinâmica entre os dois gera um debate acalorado nas redes sociais. De um lado, temos aqueles que defendem a postura de Jorge Jesus, argumentando que o profissionalismo deve estar acima de qualquer ego, e que o treinador tem o direito de cobrar resultados e dedicação máxima de quem recebe um dos salários mais altos do planeta. Do outro, há quem veja na fala do Mister uma falta de tato ou até mesmo uma forma de pressão desnecessária sobre um jogador que já enfrenta uma batalha psicológica imensa para voltar aos gramados. O fato é que o Al Hilal se tornou o epicentro de uma discussão muito maior sobre o papel das estrelas internacionais no futebol do Oriente Médio. O projeto saudita é ambicioso, mas ele depende de resultados práticos. Se Neymar não consegue entregar o que se espera, a engrenagem toda sofre. E o Jorge Jesus, que é um estrategista nato, sabe que o seu legado no clube depende de títulos e de manter o elenco sob rédea curta. Quando ele diz que o jogador acabou, ele pode estar desenhando, na verdade, o fim de uma era ou o começo de uma transformação radical na forma como Neymar encara a sua própria carreira daqui para frente. Você, como fã de futebol, como enxerga essa relação? Acha que o Jorge Jesus passou dos limites ao ser tão direto com o Neymar, ou você acredita que essa cobrança é necessária para um jogador do nível dele? Muita gente se pergunta se isso é o fim da linha para o craque no futebol de alto rendimento ou se veremos uma reviravolta digna de filme. A verdade é que cada detalhe, cada frase dita nos bastidores e cada movimentação no CT do Al Hilal é um capítulo novo dessa novela que mantém o mundo do futebol em suspenso. Não podemos ignorar que a sombra da seleção brasileira também paira sobre essa conversa. Com os desafios que o Brasil enfrenta para renovar o seu elenco e encontrar o seu rumo, a condição física e mental de Neymar é um assunto de Estado.
Quando um técnico do peso de Jorge Jesus faz um comentário dessa magnitude, isso reverbera diretamente na expectativa de toda uma nação que ainda sonha em ver o camisa 10 brilhando com a amarelinha. Estamos diante de um momento decisivo, onde a carreira de um ídolo entra em uma zona de turbulência onde só o desempenho, e nada além dele, poderá responder se ele ainda é o protagonista que todos conhecemos ou se o tempo, implacável como sempre, começou a cobrar a sua conta. O que você acha disso tudo? A declaração de Jorge Jesus foi uma motivação ou uma sentença? Gostaria de saber a opinião de cada um de vocês aqui nos comentários. Não esqueça de deixar o seu like se você gostou dessa análise e, claro, se inscreva no canal para não perder nenhum desdobramento dessa história que ainda vai dar muito o que falar. A sua interação ajuda o nosso conteúdo a chegar para mais apaixonados por futebol como você. Continue ligado por aqui, porque a qualquer momento podemos ter novos capítulos dessa relação explosiva entre o Mister e o craque brasileiro. Até o próximo vídeo!